Tem um versículo escondido em Filipenses que revela exatamente como apagar de uma vez por todas pensamentos sexuais da sua mente. 99% dos cristãos já leram esse versículo, mas perderam seu verdadeiro poder. Tô prestes a mostrar para você o que a igreja primitiva sabia e que a gente esqueceu. Filipenses 4.8 diz para pensar em coisas puras, mas ninguém explica como realmente fazer quando seu cérebro se sente travado no piloto automático com pensamentos sexuais indesejados. O segredo está em entender como funciona seu cérebro e usar o design divino para reprogramá-lo completamente. A maioria das pessoas lê, pensa naquelas coisas e assume que significa só fazer mais esforço. Mas Paulo não estava dando conselho de motivação. Estava revelando um princípio neurológico que a ciência moderna está só agora começando a acompanhar. Quando Paulo escreveu: tudo o que é puro, tudo o que é lindo, tudo o que é admirável, não estava só listando bons pensamentos. Estava descrevendo o processo exato que seu cérebro usa para formar vias neurais. Toda vez que você se concentra em algo puro, você literalmente está construindo autoestradas na sua mente que tornam a pureza mais fácil da próxima vez. Mas aqui está o que muda tudo. E essa é a parte que a maioria dos cristãos perde completamente. A Bíblia não só te deu um mandamento, te deu um plano. Deixa eu mostrar para você exatamente como esse plano funciona, passo a passo. Primeiro passo: o princípio de José. Gênesis 39.12 nos mostra algo poderoso. Quando a mulher de Potifar tentou seduzir José, ele não esperou e não combateu a tentação. Correu, literalmente fugiu da cena. Seu cérebro funciona da mesma forma. No momento em que um pensamento sexual entra, você tem exatamente 7 segundos antes que vire uma via neural. José entendia esse princípio 4.000 anos antes da neurociência provar. Mas correr não é suficiente. Correr te compra tempo. Mas o que você faz com esse tempo importa ainda mais. E é aí que entra o segundo passo: a estratégia de Daniel. Daniel 1.8 diz que Daniel tomou uma resolução. Daniel se resolveu a não se manchar. Mas a palavra hebraica para resolvido significa algo mais profundo. Significa pré-decidir. Daniel tomou sua decisão antes da tentação vir. Você precisa preforjar sua mente com imagens puras. É aqui que a maioria dos crentes falha. Eles tentam suprimir os maus pensamentos sem substituir por nada. Seu cérebro odeia o vazio. Vai preencher o vazio com o que é mais familiar. Daniel preencheu sua mente com a palavra de Deus diariamente. Não só lendo, mas visualizando. Quando a tentação veio, seu cérebro já tinha imagens puras prontas para serem acionadas. Mas ainda tem mais um passo. E esse é o que muda o jogo. É o que Paulo nos ensina. E isso vira a batalha de cabeça para baixo. O protocolo de Paulo. 2 Coríntios 10.5 fala sobre levar todo pensamento cativo. Mas Paulo usa um termo militar aqui. Na guerra antiga, capturar não significava destruir. Significava converter os soldados inimigos para combater pelo seu exército. Você não destrói pensamentos sexuais. Você redireciona a energia deles. Você cria energia na adoração e na intimidade com Deus. Esse desejo poderoso não é ruim, é mal direcionado. As mesmas vias neurais que criam obsessão sexual podem criar paixão espiritual quando canalizadas corretamente. Então, como colocamos esses 3 elementos em movimento na vida real? Vamos quebrar em um reset cerebral de 30 dias. Um plano de ação passo a passo que reflete tanto a escritura quanto a ciência. Primeira fase: a fase de conscientização. Toda vez que um pensamento sexual aparecer, não combata. Reconheça que existe. Aí, recite imediatamente o Salmo 51, versículo 10 em voz alta. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito correto. Seu cérebro aprende um novo padrão. Pensamento sexual igual oração imediata. Você está literalmente reprogramando o circuito. Mas não para aí. A próxima coisa a fazer é a fase de substituição. Agora você adiciona visualização. No momento em que reza o Salmo 51, versículo 10, imagine imediatamente Jesus lavando os pés dos discípulos. Veja a humildade, o amor, a pureza do serviço. Segure essa imagem por pelo menos 30 segundos. Você está dando ao seu cérebro uma imagem pura para substituir a impura. Isso é crítico.
Sua mente precisa de algo em que se concentrar. E aí, você passa para a fase de redirecionamento. É aqui que o protocolo de Paulo entra em ação. Quando a energia sexual sobe, em vez de reprimir, redirecione para a adoração apaixonada. Coloca música de adoração e canaliza essa intensidade na louvor de Deus. As mesmas vias neurais que criam desejo sexual criam desejo. Você não mata o desejo, você o santifica. E finalmente você chega na fase de automatização. Seu cérebro começa a se virar para os novos caminhos por padrão. Pensamentos sexuais disparam uma oração imediata e adoração sem esforço consciente. Você literalmente reprogramou sua rede neural usando princípios bíblicos. Toda vez que você pratica o princípio de José, a estratégia de Daniel e o protocolo de Paulo, você fortalece as vias neurais da pureza enquanto enfraquece as vias da luxúria. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: sejam transformados pela renovação da sua mente. Paulo estava descrevendo neuroplasticidade, a capacidade de formar novas vias e abandonar as antigas, 2000 anos antes de os cientistas descobrirem. Sabe, a maioria das abordagens para a pureza sexual se concentra em restrição e força de vontade. Mas Deus projetou seu cérebro para funcionar por substituição e redirecionamento, não supressão. 1 Tessalonicenses 5:23 revela a chave: que o próprio Deus, o Deus de paz, vos santifique completamente. A expressão completamente em grego significa uma transformação completa no nível neuronal. Deus não quer só controlar seu comportamento, quer transformar seus padrões de pensamento reais. Não é questão de gerenciar o pecado, é de experimentar o Espírito de Cristo do qual Paulo fala em 1 Coríntios 2:16. Mas isso não funciona sem consistência. E essa próxima parte é crucial, porque muita gente desiste muito cedo e involuntariamente reforça os mesmos padrões que está tentando quebrar. Provérbios 27:14 avisa que como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Seus padrões de pensamento literalmente moldam sua identidade. Se você tenta isso por alguns dias, aí desiste, você vai na verdade piorar o problema. O esforço morno reforça as vias antigas enquanto falha em estabelecer novas. Mas se você se compromete nos 30 dias completos, você vai experimentar o que Jesus disse em João 8:36. Se o Filho vos libertar, vocês serão realmente livres. Não só livres no nível comportamental, mas livres neurologicamente. Ó, eleito, você não foi criado para viver com uma mente que te trai todo dia. Deus não te criou para ser escravo de pensamentos sexuais que roubam sua paz, seu foco e sua intimidade com Ele. Neste momento, você tem uma escolha. Pode fechar esse vídeo e voltar aos mesmos padrões mentais que te prenderam por meses ou anos, ou pode decidir que hoje é o dia em que seu cérebro se liberta. O princípio de José, a estratégia de Daniel e o protocolo de Paulo não são só teorias. São armas da guerra espiritual que realmente funcionam. Mas funcionam só se você as usar. Quero que comece hoje, não amanhã, não semana que vem, hoje. Da próxima vez que um pensamento sexual entrar na sua mente, recita o Salmo 51, versículo 10 em voz alta e imagine Jesus lavando os pés dos discípulos. É isso. É assim que sua liberdade começa. E aqui está minha promessa para você. Se você seguir esse processo de 30 dias, exatamente como expus, sua vida de pensamento será completamente transformada. Você vai experimentar a paz de mente pela qual orou e a intimidade espiritual com Deus que pensamentos sexuais roubaram de você. Seu cérebro não está quebrado. Foi só programado incorretamente. Mas Deus se especializa em renovar mentes e está prestes a renovar a sua. Se essa mensagem mudou algo em você, se você sente essa convicção do Espírito Santo subindo, compartilha esse vídeo com outro crente que precisa dessa descoberta. E não esquece de dar like no vídeo e se inscrever para mais conteúdo como esse.